Quando um homem ouve a palavra. É assim que Jesus introduz a sua explicação à parábola do semeador. Ele mostra-nos 4 tipos de respostas possíveis perante o anúncio do Evangelho. Se queres saber um bocadinho mais, eu sou o Padre Ronel e convido-te a acompanhares-me nesta que é a minha pequena reflexão sobre o Evangelho do 15º domingo do Tempo Comum do Ano A. O texto do Evangelho que escutamos no 15º domingo do Tempo Comum é retirado dos versículos 1 a 23 do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que nos diz assim. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve que subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto. Umas 100, outras 60, outras 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem, dar-se-á, e terá em abundância. Mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas sem compreender. Olhando olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro. Endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai então o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe no momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante, e ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por 1. Jesus hoje facilita-nos a vida. Ele próprio nos faz a explicação da parábola que contou. E devemos precisamente pegar por aí, meditar, rezar a palavra que Jesus nos dirige neste Evangelho. Porque é precisamente sobre isso que Ele nos fala. A nossa atitude, a nossa resposta perante a palavra que nos é anunciada, perante a palavra que Ele nos dirige. E percebemos aqui estas 4 atitudes que Jesus explica. Não me vou alongar, apenas lembrá-las. São aqueles que não compreendem a palavra, aqueles que são inconstantes e até um bocadinho imaturos, diríamos nós hoje, que até ouviram, escutaram a palavra, mas depois à primeira dificuldade mudam de ideias e abandonam e já não é nada connosco. Depois temos a terceira categoria daqueles que escutam a palavra, mas depois a vida, as suas preocupações, aquilo que para eles é mais importante, não é a palavra. E então
ela também não dá frutos. E depois aqueles que de facto a escutam e que a deixam cair no coração e que deixam que ela frutifique. E apenas queria deixar 2 aspectos importantes que me parecem de realçar neste Evangelho. Precisamente a compreensão. Compreender a palavra de Deus. Compreender aquilo que Jesus nos anuncia. E percebemos que não é apenas um compreender intelectual, perceber as palavras. Até podemos saber grego, ou hebraico, ou aramaico e ler os textos no seu original. É mais do que isso que Jesus nos está a falar. E aqui entra o segundo aspecto, que é o coração. Porque não basta perceber intelectualmente aquilo que nos foi dito, mas é preciso deixar que o coração apreenda. Porque é aí que Jesus quer semear a palavra. É Ele que nos diz. E é aí que a palavra deve crescer, deve frutificar. Porque precisamente é o coração o mais interior de nós, não é? Sabemos que na Bíblia o coração é o mais íntimo de nós, a nossa essência, aquilo que nós somos de mais profundo, que Jesus quer transformar. Que Jesus quer dar um alcance novo. Que Jesus quer dar uma vida nova. E, portanto, deixarmos que esta palavra passe pelo coração. E não só passe, melhor dizendo, que passe, mas que fique. E que nasça, que cresça, que dê fruto. E por isso é preciso não só escutar a palavra, compreendê-la, analisá-la, fazer exegese, tudo isso é importante, mas depois é preciso meditá-la, é preciso rezá-la. Isso a Igreja dá-nos várias ajudas para o podermos fazer, a Lectio Divina, a leitura orante, por aí fora. Vários métodos de deixarmos que a palavra passe do intelecto para o coração. Que sejamos capazes, então, de deixar abrir o nosso coração, escutar com os ouvidos do coração, de escutar no nosso interior, no nosso íntimo, e de deixar que a palavra frutifique e assim nos transforme.